Irmãos, eu agradeço a Deus pela oportunidade que me é dada hoje, pela irmã por ter me chamado. Hoje, quando eu estava meditando na palavra, eu pensei na possibilidade da irmã me chamar, né? Então eu disse, eu vou levar essa palavra, mas sinceramente eu quero dizer aos irmãos que essa palavra é para mim, depois para vocês. Mas é para a igreja, principalmente para as irmãs do círculo de oração. É apenas um versículo que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 17. Marcos, capítulo 17, versículo 28. Que diz assim: E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Esse versículo, ele está contido numa passagem bíblica que tem por título O Mancebo de Qualidade. Em outras versões é o Jovem Rico, que se encontra nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. E eu vou falar rapidamente sobre essa passagem, porque não tem até a palavra hoje. Essa palavra conta aqui um jovem rico. Jesus ia passando e aí ele correu atrás de Jesus para fazer algumas perguntas sobre o que ele poderia fazer para adquirir a vida eterna. Que bem ele poderia, Mateus diz que bem ele poderia fazer para conseguir a vida eterna. Aí Jesus responde assim: guarda os mandamentos. Deu uns mandamentos para ele guardar. E ele respondeu que desde a mocidade dele, ele já vinha guardando esses mandamentos. Aí Jesus diz para ele que ainda faltava uma coisa: que ele vendesse todas as propriedades dele e dividisse com os pobres. E aí o mancebo, o jovem rico, ficou triste e foi embora. Triste porque ele queria seguir a Jesus, mas ele tinha apego aos bens dele, né? Então ele foi embora. Bom, eu vou rapidinho isso aqui. Seguinte, Jesus disse para ele guardar os mandamentos, mas como ele quer um judeu, conhecia todos os mandamentos. Mas ele não percebeu que Jesus disse todos os mandamentos, disse alguns. Alguns ficam com 6, né? Por quê? Porque Jesus queria mostrar para ele que ele não era como ele ser salvo, mas que ele precisava ser salvo. E quando ele não estava mostrando os mandamentos, ele estava dizendo: olha, tu és pecador, tu precisas de salvação. E aí Jesus, como conhece todas as coisas, disse assim: tá bom, você guardou tudo, mas então vai, vende tudo e dá aos pobres. Porque Jesus sabia o coração desse jovem. O jovem ficou triste, né? Então Jesus fez isso para que ele visse, ele percebesse que havia cobiça. Quer dizer, o Deus dele era dinheiro. Ele confiava nas riquezas. Por isso ele deixou o Deus verdadeiro, o dono de todo o ouro e de toda a prata. Então, esse jovem rico, o título é Jovem Rico, mas não podemos dizer que ele é pobre jovem rico, né? Ele deixou Jesus Cristo por causa dos bens. Aí, por isso, Pedro faz essa pergunta: eis que nós deixamos tudo deixamos e te seguimos. Então, essa palavra que eu trouxe, que serve para mim primeiramente, eu passo para a igreja, mas principalmente para as irmãs do círculo de oração, essas valorosas mulheres que deixam suas casas, seus afazeres, muitas vezes algum enfermo em casa, suas preocupações, e estão lá lutando todos os dias em oração e um dia me chamam para estar aqui, e eu deveria estar com você, né? Por isso que eu digo, aplica-se primeiramente. Esse jovem mancebo, quando ele não quis seguir Jesus para riquezas, além de ele ter a cobiça, ele tinha um erro muito maior. Ele não amava Deus sobre todas as coisas. O Deus dele, o Senhor dele, era as riquezas. Ele confiava nas riquezas.
deixaram suas casas. Antes disso, vocês deixaram o mundo, deixaram os prazeres, deixaram um pezinho de festa e outras coisas mais, e seguiram a Jesus. Então, eu tenho certeza que Jesus se agrada de vocês. Ele se agrada e vê o esforço de vocês, não é inútil. Aqui o jovem achou que fazendo boas coisas, boas obras, ele iria receber a vida eterna. Mas, na verdade, pela fé em Jesus Cristo. Entendeu? O coração, quer dizer, não é atitude externa, não é ação externa. Eu não mato, eu não adultero, eu não faço isso, mas em compensação, o coração dele não estava totalmente voltado para Deus. Entendeu? Então, Jesus, mais adiante, ele diz assim que, pela pergunta que Pedro fez, ele disse: olha, vocês aqui nessa terra, vocês já ganharam mais irmãos, 100 vezes mais. Aqui nessa terra, vocês já estão ganhando, com perseguição, com lutas, mas estão sendo abençoadas. E com esse versículo, eu quero deixar 7 bênçãos eternas, 7 bênçãos espirituais que Jesus deixou para vocês, para a igreja, para vocês principalmente, para quem segue a Jesus Cristo. Não precisa abrir não, e depois eu posso dar para os irmãos. A primeira bênção que vocês já têm é o nome eterno. Encontra assim Isaías 56, versículo 5, que diz assim: também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor que o de filhos e filhas, um nome eterno. Darei a cada um deles que nunca se apagará. Vocês têm um nome eterno. A segunda bênção, ele já deu para vocês conhecimento espiritual, que se encontra em Jeremias, capítulo 24, versículo 7. E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim, por Jesus. Esse aqui é o coração novo. De todo... Sim, eu dar-lhes-ei coração para que me conheçam, quer dizer, conhecimento espiritual, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Terceira bênção espiritual é o coração novo. Se encontra em Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, que diz assim: lhes darei o mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Jesus já deu para vocês. Quarto, ele lhes dará, vocês já têm dado, descanso espiritual. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A quinta bênção espiritual que Jesus prometeu e tem dado a vocês é o Espírito Santo. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Sexta bênção se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28. É a vida eterna. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. E a sétima e última bênção que Jesus dá é a coroa da vida, a coroa espiritual, que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, irmãos, são essas bênçãos que Jesus já tem dado à sua igreja, a vocês. Eu preciso estar com vocês, como disse, e orem por mim, eu oro por vocês. E que eu venha também participar do círculo de oração. Eu agradeço a Deus pela oportunidade.